a oração é um privilégio. É um privilégio. Você não merece orar a Deus. A sua constituição inicial não te dá favor tal que você ore ao Senhor. A segunda coisa é que a sua oração determina, a quanto você ora, o tipo da sua oração determina como é a sua relação com Deus, como está a sua vida espiritual. Terceiro, a sua oração tem que ser uma. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos falar hoje sobre oração. E eu vou tentar, de uma maneira objetiva, falar deste algo que é tão importante na vida cristã, na vida espiritual e ao mesmo tempo é tão desprezado. Cálculos simples indicam que menos de 5% da população cristã, daquela que vai a igrejas evangélicas ou católicas, que são conhecidos como cristianismo, menos de 5% dessas pessoas oram mais de 2 vezes ao dia. Normalmente não oram mais de 2 vezes ao dia. Então é uma situação que é desprezada dentro do corpo, dentro daqueles que dizem que seguem a Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho disso, que é até objeto de muitas dúvidas, né? Então, para ser realmente objetivo, a primeira coisa que eu quero dizer para aqueles que estão tentando se aperfeiçoar mais, chegar mais próximo à realidade do Evangelho, aprender mais do Evangelho, segundo a liberação de conhecimento que é dada pelo Espírito Santo, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que oração ela é um privilégio. A oração ela é um privilégio, ela é um benefício que Deus dá. Aí você fala, mas como assim um privilégio? Como assim um benefício? Sim, porque se você conhece o Evangelho e conhece a forma como se dá, desde que você está no mundo até você alcançar o novo nascimento em Cristo, ser chamado de Filho de Deus por adoção em Cristo Jesus, você consegue entender que oração, você orar ao Senhor é uma graça. Entende? Porque aquele que conhece o Evangelho sabe, e sem ser romântico, sem querer dizer palavras bonitas, sabe que realmente aquele que está de joelhos diante de Deus é o lugar mais alto que o ser humano pode alcançar diante de Deus. É estar de joelhos, orando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham ideia é de que oração é um privilégio dado a nós homens por Deus. Oração é um benefício dado. Tem muitos que encaram a oração como coisa chata, um momento chato. Só que não. A oração é o momento em que você fala na relação vertical com Deus acerca das suas coisas. Na oração é que você declara a sua fé a Deus, as coisas que são visíveis e invisíveis. É na oração que você mostra a sujeição do seu espírito, a sujeição da sua vida a Deus. É na oração que você diz ao Senhor quais são as necessidades imediatas e quais são os desejos que há no seu coração acerca da espiritualidade na sua vida. Então a oração ela é fundamental e indispensável. Eu digo até que aqueles que não oram não têm relacionamento nenhum com Deus. É impossível que o homem mantenha uma relação com Deus sem oração. Não dá. É impossível. Então, a oração, primeiramente, você tem que encará-la como aquele momento em que todas as coisas cooperaram para que você conseguisse estar diante de Deus no lugar mais alto, que é de joelhos, de cabeça baixa, falando com o Altíssimo, com temor e tremor. Então, oração, em primeiro lugar, é um privilégio que o Senhor dispensou na sua vida. É um benefício que Deus oferta para você. É a graça que está sobre você. É a primeira coisa. E é indispensável. Porque se você for levar em consideração o que está escrito em João, que Jesus Cristo diz que aquele que ninguém pode vir a mim, se Deus, meu Pai, não o atrair até mim. Ninguém pode vir a mim se Deus não o atrair até mim.
e eu vou ressuscitá-lo no último dia. Em outra parte, Jesus Cristo diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não vir por mim. Ou seja, se você ligar essas duas situações, que ninguém pode ir ao caminho, que é Jesus Cristo, que é a verdade e a vida, se Deus não quiser, logo não tem como você pegar o caminho que é Cristo e ir até Deus. Ou seja, antes de você chegar em Cristo, há a liberação de Deus, na memória de Deus, na eleição de Deus, feita desde antes da fundação de todas as coisas, para que você tomasse o caminho estreito, entrasse pela porta estreita e fosse pelo caminho de vida que é Jesus Cristo. Porque sem essa eleição, sem essa pré-vontade de Deus, sem essa predestinação de Deus, você não conseguiria estar disponível, você não conseguiria estar apto, na verdade, não disponível, a orar, a ter este privilégio. Porque sabemos que em Efésios que diz, eu acredito, que a fé é uma graça dada a nós por Deus, não vem de nós, é dom de Deus. Então, quando quando a fé nos é dada, não é uma coisa que parte do nosso coração. Como eu disse antes, ninguém vai dormir segunda-feira e acorda terça-feira dizendo que é cristão, que agora quer seguir a Cristo e a sua vida está entregue a Ele. Ninguém passa por esse processo humano de opção, o chamado livre-arbítrio total. Não existe isso. Jesus Cristo, Ele dá graça para você, Ele libera a graça na sua vida, o nome dEle sobre a sua vida para te justificar mediante a predestinação do Altíssimo, do Senhor de todas as coisas. Então, você tem que entender que você orar, estar de joelho diante de Deus, estar falando com o Senhor, que te chama por filho novamente em Cristo Jesus, que tirou a separação da iniquidade, né? Que acabou com tudo aquilo que fazia não estar junto de você, que te reconciliou com Deus, para você chegar no momento de orar, há um esforço espiritual enorme. Entende? Então, você não pode jamais pensar que oração é uma coisa chata, é uma coisa desprezível. E quando eu digo desprezível, não é no sentido totalmente ruim da palavra, algo que pode ser desprezado, colocado de lado. A oração não pode de maneira alguma ser colocada de lado, pelo contrário, a oração deve ser a prioridade nos seus dias. É através da oração que você se comunica a Deus e que você testifica que fé que você carrega. Entende? Então, falando de modo direto e objetivo, a primeira coisa é essa: oração é privilégio na sua vida. Oração é um benefício que o Senhor te dá. Entende? E eu estou tentando abordar a oração nas linhas mais rápidas possíveis, porque a oração, exatamente pela sua importância, exatamente pela necessidade imediata que o nosso espírito tem de falar com Deus, que o nosso espírito se comunica com o Pai e o Espírito Santo, é impossível que eu consiga em vídeo dizer qual é essa necessidade. Então eu estou abordando de forma objetiva, rápida, né? Sintetizando acerca deste fato chamado oração. A segunda coisa é que oração, na vida de um cristão, ela serve como termômetro. A oração diz como é que está a saúde espiritual desse cristão. Entende? Se um cristão ele não tem costume de orar, logo esse cristão não tem verdadeira parte com o Senhor. Porque aquele que tem parte realmente com o Senhor sente necessidade, eu digo que é uma necessidade tão real quanto fome, sede, frio, calor. São sensações. A necessidade de oração é como uma sensação em você. Se você não orar, você sente que está faltando algo importantíssimo. Quem é cristão verdadeiro sabe que você começa a ficar caído, começa a ficar meio sem energia, começa a ficar muito pensante, sabe, devaneando, começa a ter menos ousadia nas coisas espirituais, já não louva mais ao Senhor, não salmodia com aquela coragem, com aquela alegria. Por quê? Porque está faltando oração. É como um filho que entra em casa e não fala com o pai. Vê o pai sentado na sala, mas vai direto para o seu quarto, vai direto tomar banho, senta na mesa para jantar, mas não fala com o pai. Não tem qualquer relacionamento.
Então, você sente que está faltando alguma coisa, que essa coisa está te trazendo impedimentos, está te trazendo problemas. E às vezes até problemas físicos. Você sente que a sua vida está começando a regredir. Começam a aparecer coisas que não deviam. O seu trabalho já não prospera mais como antes. A sua relação com a sua família já começa a se desintegrar. Você começa a abrir espaço para coisas que não deviam ter espaço na sua casa, na sua vida. Começa a acontecer enfermidades que normalmente não aconteciam, ou seja, a oração ela é um termômetro de como é a sua vida espiritual diante de Deus. Entende? Eu digo que, até para aqueles que andam próximos de mim, que não tem como um cristão que realmente está diante de Cristo, que quer estar diante de Cristo, não orar pelo menos 6 vezes ao dia. Mas 6 vezes ao dia? Como assim 6 vezes? 6 vezes ao dia. 6 vezes no mínimo. Quando você acorda, você fala: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me dá. Obrigado por proteger o meu sono, por guardar a minha família, a minha casa, enquanto eu dormia. Obrigado por meu telefone não tocar durante a noite, avisando que um parente meu, que um amigo meu, que alguém que eu amo faleceu, ou até mesmo algum vizinho. Não ouvi qualquer tragédia, qualquer problema. O Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu. Porque quem é cristão sabe que aonde ele chega, a luz ela não domina somente a sua casa, mas clareia tudo. Se você mora numa vizinhança onde há uma grande proximidade, todas as pessoas são abençoadas pela vida daquele verdadeiro cristão que chegou. Se dissipa as trevas. Então quando você acorda, você agradece: obrigado, Senhor, e já fala: proteja meu Pai neste dia, estou saindo para trabalhar, estou saindo para estudar, estou em casa, o Senhor me guarde neste dia, que não me falte o que comer, o que beber, o que vestir, nem a mim, nem a amigos, nem inimigos. E você ora ao Senhor, e você vai trabalhar, chegando no trabalho, você agradece a Deus por conseguir chegar. Quantos não conseguem chegar no trabalho? Quantos são impedidos por acidentes? Quantos são impedidos por problemas nos seus veículos, nos ônibus? Quantos são impedidos por N questões? Mas você chegou, agradece a Deus porque chegou no seu trabalho. E aí você fala: Senhor, que o meu trabalho prospere, Senhor, que o meu estudo prospere, Senhor, que eu consiga hoje ter um dia produtivo aqui na minha casa. E aí você fica durante o seu dia, aí chega a hora de se alimentar, você agradece a Deus pelo alimento que Ele te forneceu. Tantos outros não têm um alimento, então você está tendo que comer, o que beber. Você ora sobre o alimento para que, se há algo nocivo nele, perca o efeito, e assim você se mantenha com saúde, dando graças a Deus, seja muito, seja pouco. Terminou de comer, você volta a fazer as suas coisas, e aí você vai embora, voltar para casa, você agradece a Deus pelo dia que teve, que o Senhor te proteja no caminho, louva o Senhor, glorifica o Senhor, chega em casa a hora de novo. Quando eu estiver em casa, até como eu faço com a minha família, chega em casa em determinada hora da noite, a gente desliga tudo, desliga a televisão, desliga, fecha celulares, notebook, fecha livros, fecha a Bíblia, fecha tudo, acaba tudo, apaga as luzes, joelho, todos, do menor ao maior, joelho e oração. Falar com o Senhor durante 15, 30, 45, uma hora, não importa, de acordo com o que tem o coração para falar. Só se levanta o último, o primeiro, após o último terminar. Todos ficam diante do Senhor, aguardando todos falarem o que tem que falar para o Senhor. Isso é o mínimo que tem que ser feito todos os dias, um momento de oração ao Senhor. Um momento em que você dedica a Deus a falar com Ele. E hoje, nos tempos de hoje, é um esforço que tem que ser feito, porque o dia consome, a vida consome. O mundo ele quer que você se encha cada vez mais de tarefas para não fazer as coisas que estão relacionadas ao reino dos céus. Ele quer comer o seu tempo, destruir a sua disponibilidade, mas você tem que se esforçar em servir a Deus. Então você ora ao Senhor, por aí fazendo isso na sua casa como eu faço na minha. Terminou a oração, todo mundo levanta feliz, alegre, porque falou com o Senhor ouviu a oração, né? E aí continua fazendo as suas coisas, chega a hora de dormir, come de novo, né? Toda vez que você come, você agradece a Deus. Só aí já deve ter ido umas 7, 8 orações. Hora de dormir, você ora de novo. Quem é casado ora com a esposa juntamente no mesmo tempo, é a coisa mais linda, né? Os dois, o casal, orar junto ao Senhor, e aí você dorme. Só aí foi o quê? 8, 9, 10 orações durante o dia. Ou seja, 6 é o mínimo. Só de você come 3 vezes ao dia, um mínimo de 3 refeições ao dia, acordar e dormir, já dá 5, 6 orações. Então
Então, a oração ela é o termômetro da sua vida. A oração ela mostra como está a sua vida diante de Deus. E é necessária, absoluta. É uma necessidade absoluta no seu espírito. Quem não ora e já não sente mais necessidade de orar, é porque o espírito já se aplacou totalmente. Já está totalmente vivendo uma vida amoldada ao mundo. Mas quem ainda não se amoldou ao mundo, sente sim a necessidade de imediato. Então a primeira coisa é entender que a oração é sim um privilégio, é um benefício. A segunda coisa é que oração, ela mostra como está a sua vida espiritual diante de Deus. Ela é o termômetro para dizer se você está perto ou longe do reino de Deus. A terceira coisa que eu acho importantíssima da oração, que muitos dizem, é que a oração muitas vezes não precisa de respostas. Eu digo que não. A oração, ela necessita de uma resposta, porque a oração ao Senhor não é um monólogo. Você não fala e deixa para lá, a palavra foi para algum lugar. Se você fala, ora ao Senhor e sente que a oração não está passando, não está chegando, você tem que observar qual é o impedimento da sua oração. A oração ela tem que ter uma resposta. Às vezes você não vai ter a resposta daquela oração 1, 2, 3, 4, 5 vezes você faz a oração, mas a oração vai chegar. E você sente que a oração não está deixando de ser ouvida, mas é necessário que você persista naquela oração. É diferente. Uma coisa é perseverar em oração. Outra coisa é saber que a oração não está sendo ouvida. Tem alguns que sentem que a oração não está sendo ouvida e mantém a vida do mesmo jeito. A oração ela tem que ser ouvida. Entende? Porque o Senhor mesmo diz que longe está o Senhor dos ímpios, mas ouvirá a oração dos justos. Entende? Então, a sua oração ela tem que ter uma resposta. Se a sua oração não está tendo resposta, você talvez não esteja com o contato necessário diante de Deus. A sua oração ela tem que ser respondida porque, primeiro, para você orar ao Senhor, existem modelos de oração. Eu estou dizendo aqui que existe uma forma padrão de oração, né? Mas existe um modelo que tem que ser adotado. Se você observar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, você vê a forma como o Senhor leva a oração. Primeiro, ele já inicia dando destino à oração. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então ele já dá o destino da oração e santifica o nome do Senhor, glorifica o Deus. Então você tem que pegar o Pai Nosso e padronizar segundo o que há no seu coração. Há muitas pessoas que oram de forma ousada, excessivamente ousada, como se estivesse falando com um amigo, sem nenhum temor, sem qualquer tremor. Você tem que falar com Deus, sabendo que Ele é o Deus terrível de Israel. É o Deus Todo-Poderoso que criou céus e terras com a palavra. Quando você olha a exuberância das montanhas, quando você olha a força do mar, quando você vê o chocalhar da terra, quando você vê os relâmpagos cortando os céus, quando você vê todas essas coisas, você tem que saber que todas essas coisas são controladas pela mínima palavra do Senhor. Só pela presença dele. Então você não pode sair, só porque a Bíblia diz, entrar com ousadia, né? No reino do céu, diante do Senhor, e você sai em ousadia excessiva. Não pode confundir liberdade com Deus com libertinagem. Não podemos ser libertinos diante de Deus. Então você tem que falar com o Senhor com temor e tremor, né? Sujeitando-se e falando adequadamente com o Senhor, glorificando e exaltando a posição de Deus, a posição do Filho de Deus e a posição do Espírito Santo de Deus. Então assim, um padrão. E nesse padrão, se você seguir, a sua oração tem que ser sim ouvida, porque Deus ele é o seu Pai. É Pai. Deus ele te ama, Ele te amou de tal forma que deu o Filho unigênito dele para você. Ele por si mesmo, ninguém o forçou, ninguém o obrigou a nada. Ele, no beneplácito da sua vontade, no seu querer, ele pegou o Filho dele e esmagou. Ele fez Jesus Cristo adoecer por você. Para quê? Para que você, primeiro, ou não orasse, ou orasse de qualquer jeito, ou se a minha oração está sendo ouvida, não, deixa para lá, estou fazendo a minha obrigação, a minha parte. Não. Você tem que orar e se você sentir que não for ouvido, persevere na oração. Bate, abre-se e usar. Pede e ser-lhe dado.
E quando eu digo isso, não vai usar para prosperidade, como fazem muitas igrejas por aí, né? Bate, 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 quando você abrir vai ser uma Ferrari. Pede, 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 que você vai conseguir uma promoção. Não, espiritualmente eu estou assim. E todos que me conhecem sabem que as coisas que falo são espirituais. Quer dinheiro? O mundo está aí. Quer diamante? O mundo está aí. Só que aí você vai entrar na mesma arena de todos. Deus não vai te dar privilégios porque você é filho dele. Porque a sua riqueza, a sua prosperidade e a sua esperança tem que estar no céu. Porque onde estiver o seu coração, é lá que está o seu tesouro. Não é isso? Então se você está esperando um carro, a casa, as coisas do mundo, seu coração está no mundo. Então seu tesouro está aqui. Então quando eu falo espiritualmente. Então eu procuro não explicar muito, porque quem me conhece, quem conhece o canal sabe o que pregamos. Então, você tem que perseverar nessa oração. Senhor, eu queria os melhores dons, então você persevera na oração, você ora 1, 2, 3, 4, 5, jejua, garanto que o Senhor vai ouvir. Ainda mais nesses dias em que a iniquidade é tão grande, que o amor é tão frio, em que são tão pouquíssimos aqueles que querem realmente conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. São tão poucos. A maioria quer se aproximar de Deus como aqueles que se aproximaram apenas porque estavam com fome, aqueles 5.000, sabe? Aquela grande população que na verdade queria as bênçãos, queriam os favores que há de se estar próximo de Cristo. Mas eu acredito que vocês são discípulos do Senhor. Vocês querem seguir Jesus Cristo, o que Ele nos promete, o que Ele falou acerca da coroa da salvação. Então, saibam que a sua oração deve sim ser ouvida. Primeira coisa, a oração é um privilégio. É um privilégio. Você não merece orar a Deus. A sua constituição inicial não te dá favor tal que você ore ao Senhor. Entendeu? A segunda coisa é que a sua oração determina a quanto você ora, e o tipo da sua oração determina como é a sua relação com Deus, como está a sua vida espiritual. Terceiro, a sua oração tem que ser ouvida. Tá? Então, com essas três coisas, que são as mínimas coisas que podemos falar, infelizmente não tem como falarmos muito queria eu que pudéssemos fazer como antes, todos nós nos achegarmos e conversarmos acerca das coisas do céu. Isso é uma das coisas importantíssimas. Ore ao Senhor. Ore sabendo que aquele momento de oração é o grande benefício da sua vida. Que aquele momento de oração é o que você vai se cobrir no óleo do Altíssimo, na unção de Deus, na proteção de Deus, contra todas as investidas do diabo, contra todas as setas inflamadas, contra todas as hostes, contra os espíritos, as potestades, contra tudo que há. É na oração que você se protege, é na oração que você pede ao Senhor que te guarde, é na oração que você contata o reino dos céus. Então, ore ao Senhor. Abra sua boca. Esteja você em pecado ou não, se está em pecado, ore ao Senhor pedindo perdão. Mas quando, isso até é importantíssimo, quando você pecar, não deixe de orar porque pecou. O Senhor não te chamou porque você é perfeito. O Senhor te chamou porque Ele te ama e sabe o quanto você necessita do sacrifício de Cristo. Por isso Ele sacrificou Cristo. Entende? Ele sabe que você, pela lei, não vai ser salvo. Ele sabe que você precisa da graça. Só que você tem que ir até Ele para que Ele te dê essa graça. Porque uma vez ofertada a você a graça, você sabendo que a graça está disponível para você, você deve requerer a graça. Através como? Do relacionamento. O Senhor não vai virar as costas para você. Porque uma vez você entrando na proximidade de Cristo, Jesus Cristo é muito claro. Paulo, falando de Cristo, fala que se uma vez estávamos longe e o Senhor morreu por nós, muito mais agora seremos salvos por Jesus Cristo. Entende? Então, se antes, quando estávamos no mundo cheio de pecado, o Senhor morreu por nós. Antes, como estava lá, o Senhor morreu. Imagina muito mais agora. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Não deixe o pecado te afastar de Deus. Ore, persevere na oração, persevere no jejum, persevere junto aos santos, falando dos seus problemas aos santos, compartilhando as suas necessidades para que, um orando pelos outros, fortaleçam uns aos outros e curem uns aos outros. Entregue as suas necessidades ao presbítero, ao pastor, ao bispo. Peça ajuda. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Amém? Então são essas três coisas importantíssimas que eu queria falar. E para aqueles que gostam de ficar compartilhando orações pré-moldadas,
do Facebook ou ficar escrevendo amém em orações, saibam vocês que não tem qualquer efeito. A palavra do Senhor é clara que isso é coisa de pagão. Isso é coisa daqueles que não têm parte com Deus. Que acham que uma frase bonitinha, né, bem falada, é uma oração que você pode usar como padrão. O que o Senhor quer ouvir está dentro do seu coração. Do seu coração. A forma que deve ser falada com Deus está dentro de você. E Ele individualmente ouve cada um, individualmente no seu próprio quarto. Como a Bíblia diz, o Senhor que vê tudo, o oculto em oculto te recompensará na sua oração. Então, para de ficar postando essas orações pré-formuladas, né? Palavrinhas bonitinhas no Facebook. Vive mais com Deus, vive mais uma realidade com Deus do que essa conversa virtual. Entende? Não adianta ficar repetindo ou pré-moldando orações. É os pagãos que acham que por muito falarem serão ouvidos. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, acho que tem algum tipo de bênção. A Bíblia tem que estar aberta e cravada na pedra do seu coração, na sua mente. Bíblia aberta no canto da casa não tem validade nenhuma. Tem tanto valor quanto o livro do Harry Potter. Não adianta eu abrir uma Bíblia. Eu tenho que abrir a Bíblia e absorver o que tem nela. Meditar nela dia e noite. Guardar a minha fé nela dia e noite. Para que ela me proteja, porque ela é minha espada. É a palavra de Deus. Então despreze essas bobagens do mundo. Despreze essas coisas que não têm qualquer efetividade no Senhor. Não faça, porque muitas vezes é até corrente. Né? Se você acredita em Deus, e se você é filho de Deus, compartilha. Se você não é, só olha. Então só olha. Quem vai te dar a sua quem vai te dar a sua salvação, quem vai te dar a sua recompensa está nos céus. E Ele não está nem aí se você está dando um curtir ou um amém numa criação humana. O que Ele quer é que você cresça espiritualmente, ore a Ele, tenha uma relação com Ele, que você auxilie os seus próximos, que você ame os próximos como a ti mesmo e ame a Deus acima de todas as coisas. Fora disso, é tudo bobagem dos homens, é tudo criação humana, é tudo pedra de tropeço, é tudo saco que muitos que não conseguem carregar querem colocar nas costas dos outros. Amém? Então, acerca de oração, eu espero que eu tenha sido o mais claro possível, porque é uma necessidade que tem que ser clara, é uma coisa que tem que ser límpida, é uma coisa que tem que ser absoluta na sua mente. Oração é indispensável. E quem não ora, não tem contato com Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês.